Boa noite. Boa noite. Vamos conversar com o pré-candidato ao governo do Rio Grande do Norte, Breno Queiroga. E a Câmara de Mossoró tem um novo bloco partidário. O cenário político está no ar. Programa desta terça-feira começando agora. Participe da nossa entrevista com Breno Queiroga, que se coloca como pré-candidato ao governo do Rio Grande do Norte. Vamos falar, vamos falar muito sobre eleições 2022, política partidária. Então, manda aí sua participação, sua mensagem para o Breno Queiroga através do nosso Twitter, @cenapoliticotcm, facebook.com/cenário político TCM, WhatsApp 88028979 e o Instagram, @cenário político TCM. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e mais 11 cidades que possuem os serviços da TCM, Carol. Estamos aí começando mais um programa. Vamos falar muito sobre eleições e daqui a pouquinho informações também sobre a presença do presidente Bolsonaro aqui no estado do Rio Grande do Norte. Ele já chegou aqui ao RN, está lá em Caicó, no Batalhão de Engenharia do Exército. No próximo bloco a gente detalha mais sobre esta agenda aqui no nosso estado. Agora tem informação da Câmara. É que foi criado hoje um novo bloco partidário na Câmara de Mossoró. O bloco reúne 6 vereadores da bancada governista. O bloco Diálogo e Respeito é formado por Tony Fernandes na liderança, Carmen Júlia, Paulo Igo, Isaac da Casca, Lamarque Oliveira e Omar Nogueira. Apesar de ser um tema temporário, o objetivo do bloco é debater, junto aos servidores e entidades interessadas, a reforma da Previdência do município de Mossoró. A gente vai analisar todos os aspectos da lei, objetivando e buscando realmente um entendimento para chegar num consenso, um equilíbrio entre a Previ e os servidores, para que a gente tenha uma proposta mais humanizada, um projeto de lei que não venha a trazer um malefício muito maior para os servidores. Então, a tendência é que esse bloco ele possa chegar a continuar. Mesmo assim, os membros do bloco acham que a finalidade é mais importante do que qualquer limitação. Quando se cria um bloco, se institui, perde algumas prerrogativas regimentais, que é a questão de citação, que é a questão de falar, invocar o regimento. Então, sempre isso vai ser direcionado para o líder. E, por exemplo, a criação do bloco com 6 vereadores, inclusive existem vereadores que gostam de sempre estar falando. Então, eu acredito que nesse sentido, esse bloco ele vai perder muito mais do que a fusão dele. Segundo o regimento, os membros de um bloco perdem algumas prerrogativas em determinados momentos de uma sessão plenária. Quem fez o alerta foi o líder governista. E aqui esse bloco ele foi criado para que nós possamos dialogar juntamente com o Palácio, juntamente com os sindicatos e ver o que podemos fazer de melhor para que esses servidores eles sejam menos impactados, pois nós estamos falando de pessoas que trabalharam, deram a vida pelo nosso município. Com relação a essas prerrogativas, eu também vou analisar e dizer que a nossa voz aqui é a voz que é da nossa população. E durante os pronunciamentos na sessão plenária de hoje, o vereador Omar Nogueira, que também compõe o novo bloco partidário, se pronunciou, Vonúvio, sobre a questão de uma possível divisão da bancada governista. Ele disse que isso não representa, a criação do bloco não representa que esses nomes governistas que estão compondo o bloco são oposição. Ele disse que significa somente que eles vão ouvir a população e lutar pelos direitos e pelas reivindicações dos servidores, dos trabalhadores do município de Mossoró, que estão querendo ser ouvidos ali pelos vereadores em relação ao projeto, à emenda à lei orgânica que vai alterar a Previdência Municipal. Então, Vonúvio, é interessante porque são vereadores da bancada governista que vão ouvir demandas que podem fazer propostas a partir dessas demandas que desagradem o Executivo.
Aí é que está a questão. Tanto é que a gente mostrou aí a fala do líder governista dizendo que para criar o bloco, a criação do bloco vai representar mais perda para esses vereadores do que ganhos. Já com essa argumentação aí de perdas de prerrogativas durante as sessões plenárias ali na Câmara. Então, existe essa questão, sim, uma certa divisão e tratar de assuntos que podem realmente ali desagradar o Executivo. Fica no ar essa situação. Carol, existe muito da questão da fala, né, dos vereadores. O líder, ele tem ali a possibilidade de fala durante a sessão plenária. E dentro desta divisão, né, dentro ali do corpo de blocos, a gente percebia que o governismo estava perdendo de 3-2. E agora iguala, pelo menos na fala do vereador Omar, que garantiu que o bloco é governista. Mas é um bloco mais qualificado. A sua liderança parte ali para embates técnicos, políticos, diferentes daquilo que a gente vê no bloco governista no original. Então, a gente vai ver nos próximos dias, nas próximas sessões da Câmara, uma certa qualificação, até mesmo dentro destas subdivisões de blocos. Existe o bloco da oposição, existe o bloco governismo e suas subdivisões. E essas divisões, elas têm ali algum teor técnico, mais enfático e político, que elas dão um recado. Elas dizem o seguinte: nem tudo que vai ser colocado aqui vai ser aceitável, tanto de um lado quanto do outro. Então, muitos questionamentos virão e muita fala, viu, Carol? Porque em algumas sessões ali, pelo poder ali de tempo destes líderes, as sessões poderão entrar tarde adentro. Exatamente. Então, vamos acompanhar como é que vai ficar esse trabalho e também como é que fica o bloco depois que encerrarem as discussões sobre a Previdência. O bloco se sustenta? Vai defender outras frentes? Vamos esperar para ver o que acontece. Agora vamos começar nossa conversa com Breno Queiroga, que é pré-candidato ao governo do Rio Grande do Norte pelo Solidariedade. Boa noite, Breno. Muito obrigada por mais uma vez sentar aqui para conversar com a gente, dessa vez sobre eleições. Já começa essa corrida eleitoral, já estamos nos aproximando ali daquele período que é um marco, que são os 6 meses para as eleições. É quando o calendário eleitoral começa a correr com mais prazos, mexe com muita coisa realmente. E agora o senhor tem se colocado com mais firmeza, com mais veemência nas redes sociais, nas suas manifestações, como pré-candidato. Está acompanhando esse movimento, dessa aproximação para marcar espaço? Então, sim, Carol, Vonúvio, quero aproveitar para agradecer mais uma vez o espaço, né? Espaço tão qualificado. Sempre que a gente vem aqui na TCM, no cenário político, no outro dia, aqui agora já deve estar chegando as fotos, muita gente assistindo, muita gente acompanhando. Então, é um local que a gente tem a possibilidade de falar bem, de falar com todo mundo, de falar com a turma de Mossoró e da região inteira e do estado inteiro, né? E, enfim, muito obrigado pelo espaço. E estamos firmes e fortes. Estou muito firme nessa candidatura. A gente vê que existe um vácuo, né, a ser preenchido na oposição. A nossa pré-candidatura, nós já fomos candidatos lá em 2018. Em 2018, 106 mil pessoas saíram de suas casas de graça para ir votar em Breno Queiroga. E agora o nosso grupo triplicou de tamanho. Naquela época era só o Kelps lá como deputado estadual. Hoje nós somos a 2ª maior bancada do estado do Rio Grande do Norte. Temos o Kelps, a Cristiane, o Eliabe lá. Temos o prefeito da maior cidade do interior do Rio Grande do Norte, nosso prefeito Alisson, que é um símbolo do nosso partido, é um exemplo, uma referência. Temos outros prefeitos como o Fernandinho lá em Acari, como o Luiz se afastou agora de Macharanguape, e um grupo gigante. E aí, Vonúvio e Carol, nosso grupo triplicou de tamanho, né? Então, se naquela época 106 mil pessoas saindo de suas casas para ir votar em Breno, imagine com todo esse tamanho que o nosso grupo está hoje e mais com esse vácuo gigante. Em 2018, o candidato era a Fátima Bezerra, os 4 que mais tiveram votos ali. Era o Carlos Eduardo, o Robson e o Breno. Todos os candidatos tiveram mais votos ali. O Carlos Eduardo está se juntando com a Fátima, né? Já está consolidado isso aí, você vê que existe uma aproximação, saiu até uma nota do governo, da executiva do PT hoje nesse sentido, dando a entender que eles vão ficar juntos mesmo. O Robson não é mais candidato. E ficou o Breno, que ficou eu, que era candidato lá em 2018 contra eles, contra a Fátima Bezerra, é o que está posto, né? Existem outros candidatos de grupos, tem candidatos sem partido ainda,
que está organizando qual partido vai, conseguindo um partido. Existem outros candidatos e grupos menores, mas uma estrutura boa, grande, com chance de vitória. A gente está o nosso nome e o nome da Fátima aí nesse embate aí para apresentar uma proposta séria para melhorar o nosso estado. Vamos então fazer um intervalo. No próximo bloco a gente volta com mais cenário político.